Professor Vlad na área, mais uma noite de bate-papo aqui do Método Mapas. Hoje é um assunto importante, hein? Dores. O que são as dores? Quais são as dicas práticas para a gente eliminar dores? Então, fundamental que a gente hoje consiga nesse bate-papo esclarecer o que são as dores, de onde elas aparecem, como é que elas se reproduzem, como é que a gente faz para controlar os sintomas da dor. Grande mestre Rodrigo Freire, seja bem-vindo. Como sempre, os primeiros têm o privilégio de receber as boas-vindas. Olá, olá, sejam bem-vindos. Newton, tia Fátima, Sam, sejam bem-vindos. Os primeiros sempre recebem as boas-vindas. Hoje o bate-papo interessantíssimo, falando de dores. Hoje dor aflige 80% da população, apresenta algum quadro de dor, ou seja, algo muito, muito sério. E falar sobre esse assunto me obriga a estudar o assunto, né, para a gente poder falar sobre ele. Sofia Helena, seja bem-vinda, Sofia Helena. Obrigado pela presença, que legal. Galera, quem tá aí chegando, ó, faz uma gentileza. Pega esse aviãozinho do canto aí, manda para os seus amigos, para as pessoas que são queridas, que o assunto hoje é muito bom. Muito bom. Estudar sobre esse lance da dor e entender como é que ela se manifesta, as possíveis dicas que são práticas para resolver o problema de imediato e óbvio, né, quando a situação precisa passar pela mão de um médico especialista em dor. Então, ter estudado esse assunto esses dias para falar para vocês foi muito legal, tá bom? Então, para a gente poder dar início, vou dar um gole aqui no meu suco. Fátima, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Obrigado por você estar aqui mais uma vez, legal. Quem chega primeiro recebe as boas-vindas, como eu sempre digo. Obrigado. Fica até o final, galera, não sai no meio não. Manda o aviãozinho aí para a galera poder conectar. Bom, vamos dar início aqui. Como eu disse, eu estou tomando aqui uma bebida que é um combinado de chá de abacaxi com gengibre. O que isso tem a ver com a live, Vlad? Vocês vão entender. Chá de abacaxi. Na verdade, a casca do abacaxi eu faço um chá e tem gengibre junto. São dois elementos, dois tipos de alimento fundamentais para o tema de hoje, falando de dor, tá bom? Eu vou chegar no assunto e eu falo para vocês como utilizar isso aqui. Bom, para a gente começar a falar sobre dor, antes de mais nada, é fundamental que a gente entenda como que as dores se manifestam no nosso corpo. O que são dores? Porque a gente entende dor, cada qual com a sua dor, uma coisa meio que arbitrária. A gente não tem um instrumento que mede dor. Não tem um instrumento que dê o diagnóstico preciso. Esta dor está neste nível, esta dor tem esta característica, esta dor é isto. Não tem como medir. O que tem como é você avaliar, óbvio, com profissionais especializados no assunto da dor, avaliar as características da dor. Por que é importante você avaliar as características da dor? Porque para você sugerir alguma intervenção na dor, seja ela qual for, é importante que você entenda a natureza da dor, né? Da onde que ela veio, por onde que ela passa, qual é a intensidade dessa dor, qual é o local da dor, qual é o tempo que essa dor já está com você, qual seria o motivo histórico dela, tem um motivo para ela, existe alguma circunstância que ela dói mais ou dói menos, alguma fase do dia, de manhã, num dia mais frio, num dia mais quente, logo que acorda, a hora que vai dormir. Então, avaliar como que essa dor se comporta é fundamental para que você possa sugerir, então, uma intervenção. As dores, elas vão se dividir basicamente com duas características: dor crônica, que é aquela dor que já está de longa data, aquela dor que está persistindo por longo tempo, e as dores agudas. O que é dor aguda? Torci o pé aqui, está doendo agora. Essa dor de torcer o pé talvez dure alguns dias, se não for um entorse grave, uma semana, talvez 10 dias, 15 dias no máximo, a dor vai embora e está tudo bem, segue o jogo. Tomei uma pancada, bati o braço num determinado cômodo da casa e ficou doendo aqueles segundos
e logo depois a dor foi embora, de repente aparece uma marquinha, um pequeno inchaço, mas já sem tanta dor, de repente a região está sensível. Então, dor aguda é uma dor de trauma, é uma dor de contusão, é uma dor de entorse, é uma dor com essas características. Nesse caso, uma dor mais superficial, mais periférica, não é? Agora tem as dores agudas, por exemplo, porra, me deu uma dor de estômago, não sei o que eu comi, estou com desconforto gastrodigestivo, né, gastrodigestório. Porra, é uma dor aguda, apareceu agora, não é uma coisa que eu tenho frequente, ela apareceu para mim agora. Então é um tipo de dor que a gente vai caracterizar como uma dor aguda, não é? Nossa, eu estou com uma cólica, me deu uma, sei lá, alguma coisa intestinal aqui, um desarranjo aqui, me deu uma cólica, é uma dor aguda. Então, entender a relação de dor dentro dessas características, seja ela aguda ou crônica, já é fundamental. Depois de identificar se ela é aguda ou crônica, identificar a intensidade da dor e localização da dor. Meio que óbvio, não é? Se eu estou sentindo, vou dar um exemplo, tá bom? Estou sentindo uma dor, enfim, uma dor lá no meu pé, tá bom? E sendo essa dor do pé, dentro do histórico dela, uma dor relacionada a uma contusão, talvez eu não precise me preocupar tanto. Você vai identificar na natureza da dor qual é o risco, qual é a gravidade, qual é o diagnóstico e o prognóstico dessa dor, se ela pode ser um problema maior. Aí você olha para o seu pé, vê que está com uma dorzinha, nada muito grave, acredito, uma contusão simples, bateu o pé, alguém pisou no seu pé e está doendo. Esse tipo de dor, este exemplo, é uma dor sem nenhuma repercussão, não vai ter nenhum impacto que eu tenha que me preocupar de longa data. Agora eu vou te dar um outro exemplo de dor. De repente começa uma dor perto do peito. Aí essa dor é uma dor que começa a se intensificar e começa a gerar um certo desconforto. Esse desconforto de repente começa a subir para a região esquerda da mandíbula até para o braço. Essa dor de repente irradia para as costas. Então é uma dor de característica aguda, começou agora, eu nunca tive essa dor, mas ela está num local meio suspeito. É uma dor que eu tenho que me preocupar. E é uma dor que tem uma característica que a gente já sabe o que pode estar acontecendo. Então, entre a certeza e a dúvida de uma dor na região do peito, esse tipo de manifestação prontamente tem que ter um acompanhamento, uma avaliação mais detalhada médica. Então, saber identificar o tipo da dor, o local da dor, o nível da dor, a natureza da dor. Nesse exemplo da dor no tórax, óbvio que você vai fazer outras relações. Cara, meu pai infartou. No meu caso, eu estou contando o histórico, tá bom? Meu pai infartou. Minha mãe tem alguns problemas de doenças cardiometabólicas. Eu sou um forte candidato a ter isso. Em alguns exames que o Vlad faz, aparece um falso positivo para uma alteração. Falso positivo é quando no exame chama eletrocardiograma, né? No exame da esteira, que eu faço aquele exame de esteira cheio de fiozinho no peito, ali aparece uma alteração. Aquela alteração tem um nome que é dado para ela. E este nome que é dado precisa que seja feito mais exames. Então toda vez que eu faço esse exame aparece esse negócio. E toda vez eu tenho que fazer um desdobramento de exames a mais para ter certeza que não é nada grave. Então no meu caso, se um dia aparecer uma dor na região do peito, tendo o meu histórico de pai, meu histórico de mãe, mais o meu histórico, eu prefiro não ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu prefiro ir direto para um pronto atendimento. Então, para cada tipo de dor, é importante que nós, mesmo sendo pessoas comuns, não sendo médicos ou profissionais da dor, é fundamental que tenhamos ao menos alguma noção da gravidade que essa dor possa se estender, possa evoluir. Então, entender basicamente esses tipos de dor ajuda você a tomar decisões assertivas dentro de um tempo hábil, para que você possa não sucumbir porque você preferiu esperar achando que a dor vai passar. Então tem que tomar bastante cuidado. Essas características das dores, algumas delas, as origens das dores, elas vão passar por algumas características. E eu estudando esse assunto é muito interessante, não é? Dores de características de ordem mental, cognitivas e psíquicas,
e dores de características físicas. Então, eu já dei exemplo de dores físicas. Deu uma pancada, você vai sentir uma dor física. Dores de características e construção dentro dos... Eu vou colocar assim, tá bom? Óbvio que o texto científico não vai vir escrito dessa forma, mas eu vou colocar dessa forma para a gente tentar trazer para o conhecimento comum. Dores de ordem cognitivas ou mentais são dores que são construídas ao longo de uma projeção mental. O que é isso, Vlad? Tem pessoas que sentem dores de características similares de quem está tendo um mal súbito cardíaco. E por muitas vezes essa pessoa não está tendo um mal súbito cardíaco. Ele simplesmente está num cenário mental de grande estresse, de grande preocupação, de grande ansiedade, que em algum momento vai aparecer dores ao redor do corpo por causa desse cenário mental. É óbvio que a forma com que eu estou falando precisaria discutir bastante esse assunto, tá bom? Mas essas dores vão acontecer. E por que essas dores podem aparecer? As dores, de forma geral, elas têm, eu vou colocar duas características aqui. Uma a gente chama dores, deixa eu só lembrar o nome, que é um nome difícil aqui, nociceptivas. São dores onde substâncias vão agir sobre determinados receptores e vai aparecer a dor, beleza? Então lá naquele local, os receptores daqueles tecidos vão receber substâncias ali e vão gerar a dor, beleza? Tem dores de ordem neurológica. Então, por exemplo, tem parte do sistema nervoso que está comprometido, pode ser na parte central ou pode ser na parte periférica, e a extensão daquela conexão nervosa pode gerar um certo desconforto. Esses dois tipos de dores também são importantes de serem identificadas quando analisada no cenário da dor de ordem mental. Eu vou colocar mental, tá bom? Para não falar cognitiva ou psicológica, eu vou colocar mental. A dor da pessoa pode vir por essas duas características, nociceptivas e neurológicas. Nossa, Vlad, que confuso. Eu não quero nem entrar nessa seara da discussão, tá bom? É realmente algo importante e algo específico do profissional especializado em avaliação da dor, tá bom? Existe médico especializado em dor. Então precisa, à medida que você tem uma dor que realmente te incomoda e de longa data, e essa dor tem uma característica complexa, você não consegue compreender, vale muito investir num profissional que identifica todo esse cenário das características da dor. Ela está no lugar, a dor, ela é do lugar realmente, ou é uma dor que está vindo de uma outra fonte, mais de ordem central, mais do sistema nervoso. O que está acontecendo para essa dor aparecer? Por que isso é importante? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho um aluno que ele é diabético. E esse aluno diabético, por muito tempo, ele não cuidou muito bem do diabetes dele, diabetes tipo 2. Porém, infelizmente, hoje ele já precisa usar um volume grande de remédios relacionado ao problema que ele não tratou por longa data. E ele desenvolveu uma sistema nervoso, neuropatia, doença do sistema nervoso, por causa do diabetes não controlado. Então, os altos índices glicêmicos dele, por vezes, compromete o sistema nervoso. Excesso de açúcar, já estou dando uma dica aí, excesso de açúcar compromete o sistema nervoso. Sendo ele um indivíduo diabético que tem dificuldade de gerenciar esse açúcar no sangue, ele acelera mais rapidamente o comprometimento neurológico. Então, vou repetir. Excesso de açúcar compromete o sistema nervoso. Hashtag fica a dica. Excesso de açúcar compromete o sistema nervoso. No caso do diabético, evolui para um negócio que chama neuropatia. Então, ele passa a perder a sensibilidade, a percepção das regiões mais extremas do corpo, mais periférica, mais distais. Então, dedos da mão, porventura dedos do pé, às vezes até o pé inteiro, ele para de sentir, para de ter essa percepção. E quando ele para de sentir, por vezes aparecem dores na mesma região. E aí, nesse sentido, a doença que proporciona o surgimento da dor é o diabetes, que evolui para problemas
neuropáticos. E essa neuropatia faz com que se manifeste a dor. Então, estou dando um exemplo onde a dor ela só é consequência, ela só é fator secundário de uma situação anterior. Por que que é importante ter esse conhecimento, esse entendimento da dor? A dor ela pode aparecer em um determinado lugar do corpo, mas ela pode não ser ali o lugar real da origem da dor. Da origem da dor. E por vezes a gente observa colegas da área da saúde, às vezes focado no local da dor e esquece de olhar o indivíduo de forma sistêmica. Esquece de repente fazer uma análise mais semiológica, entender mais os sinais e sintomas que esse indivíduo manifesta, que não é só a dor. Entender um pouquinho o contexto de hábitos desse indivíduo, que não é apenas da dor. Então é fundamental que na construção da leitura da dor, qualquer profissional que for abordar você sobre o assunto de dor, esse profissional consiga ter uma visão sistêmica do indivíduo, uma visão mais holística, uma visão mais ampla. Porque uma dor que está aparecendo no pé pode não ser um problema exatamente no pé, só é uma consequência de repente de uma má postura. Beleza? Por que que é importante que a gente entenda isso? Algumas doenças, infelizmente, elas vão aparecendo ao longo das nossas primaveras vividas e a gente precisa ter noção de que elas existem, estão aí. Se eu não me cuidei o bastante, pode ser que elas apareçam. Então, alguns exemplos de dores que infelizmente hoje estão se tornando muito comuns são as dores relacionadas à fibromialgia, um tipo de síndrome dolorosa que acontece em vários pontos do corpo, vários pontos de dor, muito relacionada aos aspectos psicológicos, está muito associado à depressão, quadros graves de ansiedade, de traumas, eventos traumáticos, né? Essa fibromialgia, e por vezes aquela dor que aparece local, não necessariamente é porque aquele local recebeu uma pancada, aquele local tal com algum trauma específico, aquele local... Não, ele simplesmente naquele local aparece uma sensibilidade maior à dor. E aí se você tratar só o local, talvez não resolva. Por isso que eu estou falando. Então, esclerose múltipla, fibromialgia, tem uma lista aqui, artrite reumatoide, próprio diabetes, enfim, tem uma longa lista aqui de doenças. Vocês sabem que eu não gosto de falar de doença, eu prefiro falar de saúde. Então, entendendo que essas doenças surgem ao longo das nossas primaveras, algumas pessoas mais ou menos azaradas, de repente aparece até numa idade jovem, é importante que você entenda que existe. Então, por vezes, você vai tratar uma dor, mas essa dor tem que entender se ela não tem uma relação com uma outra circunstância, se ela só não é uma situação já secundária. Fundamental que a gente compreenda o quadro da dor dentro desse cenário. Então, vamos recapitular. É uma dor aguda, apareceu agora e tem uma causa aparente, eu sei o que causou a dor. É uma dor aguda, apareceu agora, mas é um local de dor, por exemplo, que eu falei da dor torácica. Rapaz, esse tipo de dor não dá para brincar. Pô, uma dor abdominal muito intensa. Cara, acabou de aparecer uma dor abdominal muito intensa. Tá me gerando enjoo, dor, começou a me gerar febre, um desconforto. Tem coisas que não dá para esperar. Dor aguda. Dor crônica, são dores que estão com você há mais de 3 meses. E essas dores crônicas, elas são dores que vão perpetuar se você não tiver devidos cuidados, tá bom? As dores podem ser nociceptivas, ou seja, você sente a dor local porque tem uma justificativa no local da dor, ferida, pancada, queimadura, você está vendo que no local tem alguma coisa agredindo, então você sente dor ali no local. Ou são dores neuropáticas, são dores que o sistema nervoso, por algum motivo, seja ele central ou seja o sistema nervoso periférico, ele está comprometido, a condução do sistema nervoso, e gera então uma dor em um determinado local. Só lembrar que essa dor local vindo de um sistema nervoso, de uma situação neuropática, precisa entender o que está por trás disso, tá bom? Então, olha a amplitude que é avaliar a situação da dor. Olha a amplitude, tá bom? Dentro desse cenário da dor, o que importa pra gente, o objetivo do nosso encontro hoje Vlad, e aí, o que eu faço? Eu tenho dores, são dores frequentes, é uma dor que me incomoda a longa data, o que eu faço? Bom, quando é uma dor de característica, que a gente fala que são dores mais relacionadas ao quadro periférico,
dores que têm ordem mais muscular, articular, dores mais locais e periféricas, dores mais somáticas, mais superficiais, esse tipo de dor, ela tem, eu vou colocar assim, tá bom? Menos preocupação, beleza? Vou colocar assim, vocês já entenderam que o nível da dor, a intensidade, o como a dor está se manifestando vai determinar o seu comportamento, ir ou não procurar um profissional. Agora, quando a dor que você tem é uma dor mais visceral, uma dor relacionada a órgãos e a sistemas mais orgânicos, mais funcionais, órgãos internos, rapaz, aí não dá nem para pensar em brincar. Aí não tem como dicasinha de internet resolver esse tipo de dor. Você precisa saber se o seu órgão já está sofrendo algum mal ao nível de precisar de um tratamento mais específico. Tudo bem? Então, se é uma dor somática, uma dor mais periférica, uma dor mais... e você consegue identificar que existe uma causa aparente, essa causa não é uma causa preocupante, talvez as dicas que eu der aqui vai servir. Se é uma dor visceral, uma dor de órgão interno, não é para brincar com isso. Tá bom? Então, cuidado, dor é que nem febre. Dor é que nem febre. Febre já é um sinal de que tem algo errado dentro do organismo. Febre só é a ponta do iceberg. Então, febre é um sinal de um processo complexo que está acontecendo dentro do organismo. Tem que ficar atento com o sinal de febre. Dor é similar à interpretação da febre. Se aparece uma dor, seja ela qual for, olha para ela com carinho para você identificar se ela tem algo a mais que eu tenho que me preocupar e de imediato ou quanto antes procurar um profissional. Tudo bem? Tem que olhar sem ter medo o que essa dor pode significar. O Rodrigo colocou, dor é um sinal do seu corpo dizendo que tem algo errado. É isso mesmo, Rodrigo. Obrigado pelo comentário. Galera, fiquem à vontade para comentar e até para perguntar se vocês quiserem alguma coisa. Se eu não souber responder, vou ter maior tranquilidade de falar, cara, eu não sei responder isso daí. Beleza? Mesmo porque eu vou trazer para vocês algo importantíssimo. Profissional da área da saúde que se mete a besta, achar que sabe tudo, já tem alguma coisa de errado, tá bom? Tomar cuidado. Eu, por muitas vezes, total tranquilidade para responder. Eu não faço a menor ideia do que vocês estão me perguntando. Isso, às vezes, dando curso, às vezes, fazendo um atendimento de um cliente. Por vezes, eu falei, cara, não sei o que você está me perguntando, eu não sei o que é isso, eu não cheguei a estudar esse assunto. Então, fique à vontade. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou falar, não sei responder, vou tomar nota, vou anotar o nome da pessoa e depois eu entro em contato e tento responder se eu conseguir. Então, fique à vontade, participa, para a gente poder engajar aqui o conteúdo e o comentário, beleza? Vamos dar continuidade. Entendendo que dor tem seus níveis, e esses níveis vão definir gravidade, a sua ação, a partir de agora, determina se você vai resolver ou não o problema, tá bom? Então, vou dar um exemplo de uma dor de um aluno que eu ajudei, Felipe. Ele estava com uma dor, uma lombalgia, uma dor na coluna, uma dor na região lombar, muito intensa, muito intensa. Aí vamos ver o histórico. O Felipe foi levantador basista, aqueles caras que levantam muito peso, sabe? Então tem um histórico de atleta. O Felipe, ele é faixa preta de jiu-jitsu, tem um histórico de atleta. O Felipe, por muito tempo, carregou muita carga em treinamento de força na musculação, pensando em ficar muito forte. São duas coisas diferentes, tá bom? Fisiculturismo é cara que quer ganhar muito músculo. Halterofilismo é o cara que quer levantar muito peso. São duas modalidades que levantam pesos. E as duas, porventura, pode traumatizar estruturas, porque são esportes que colocam em risco isso. E aí o Felipe desenvolveu uma hérnia de disco. E as pessoas sempre atribuem dor lombar, por vezes, à própria hérnia de disco. Eu tenho uma hérnia de disco, por isso que eu tenho dor nas costas. Não necessariamente está relacionada a dor nas costas com a hérnia de disco. Agora, o que pode estar associado é a fraqueza dos músculos que sustentam a coluna, os músculos fracos evoluírem para traumas na coluna, por exemplo, a hérnia de disco. Então, a musculatura fraca pode ser coautora do desenvolvimento do trauma e a própria musculatura fraca, por vezes, inflama por tamanha carga que essa região recebe ao longo do dia, para quem ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, é importante identificar
o motivo do trauma, no caso do Felipe, que eu estou dando um exemplo, um trauma de hérnia de disco, e a dor que ele sentia na região. No momento que ele teve que fazer a cirurgia, a dor estava relacionada ao problema, ao trauma. A hérnia de disco, então vou só fazer um desenho aqui. A nossa coluna são várias articulações, né? São vários ossinhos, um em cima do outro, e essa junção de um ossinho com o outro a gente chama de articulação. Então são as vértebras que vão formando a coluna. Hérnia de disco é porque estourou um disquinho de uma vértebra para outra. E esse disco, quando estourou, ele começou a comprimir uma região nervosa, um nervo que passa naquela região. Aí isso gerava uma enorme dor na região. E o tamanho da compressão que estava acontecendo não tinha mais o que fazer, precisava uma intervenção cirúrgica. Na concepção do médico, chegaram à conclusão que precisava fazer uma cirurgia. E aí eles fazem uma cirurgia que chama artrodese. Artrodese, eles vão colocar parafuso na vértebra 1, na vértebra 2, para afastar uma vértebra da outra e dar espaço para essa hérnia de disco diminuir a compressão do nervo daquela região. Pois bem, a cirurgia foi um sucesso, estava tudo bem. Felipe fez a fisioterapia, mas ainda assim por um bom tempo estava com muita dor. Ou seja, a dor que ele tinha já não era mais por causa da hérnia de disco. A dor que ele tinha é porque a musculatura dele estava muito debilitada, muito fraca e muito sobrecarregada. Ela vivia inflamado pela carga que ela sofria. Afinal de contas, o Felipe é um cara grande, forte. Então, a carga que a gente sofre ao longo do dia, ela se incide, na maioria das vezes, na região lombar. A gente chama a região central do corpo. É onde está o nosso centro de gravidade, chama centro de massa. Então, a região lombar, ela é que mais sofre ao longo do dia essa carga compressiva. Então, o Felipe sofria dessa carga compressiva numa musculatura que estava muito fraca. E aí, para resolver o problema dele, foi fortalecer os músculos que estavam ao redor daquela região e também na região. Então, primeira dica, pega aí, a primeira dica para a gente diminuir dores, primeira dica é o movimento. Eu preciso fazer movimento. Esses movimentos vão ao encontro de duas coisas básicas. Duas coisas básicas. Primeiro, melhorar a estrutura daquela região, dos músculos daquela região. Eu vou falar um nome difícil, chama morfologia da região. Morfo, o tecido, a musculatura tem que ficar melhor, e a parte fisiológica, aquele tecido tem que receber mais água, mais oxigênio, mais nutriente, tem que estar mais irrigado, tem que estar mais ativo aquela musculatura. Então, quanto mais ativa é a musculatura, mais ela remove toxinas que poderiam inflamar a região, e mais ela está rica em nutrientes, em água, em oxigênio, e aí vai. Então percebe que a musculatura ativa, ela vai ter uma estrutura, mais tecido muscular para proteger mais a região, e ela vai estar funcionalmente mais viva, mais ativa. Então é fundamental compreender que a musculatura daquela região precisa criar uma estrutura que dê uma condição melhor para a região, tá bom? E o outro elemento que o Rodrigo já deu aqui a dica, então eu falei que são dois elementos. Primeiro, o fortalecimento. E o segundo elemento que o movimento proporciona para a própria região é a mobilidade. Mobilidade tem a ver com a articulação, tá bom? Então, a articulação, no momento que ela se movimenta, ela vai melhorando a capacidade dela em alcançar movimentos com melhor amplitude. Então, qualquer articulação do corpo precisa, não é uma escolha, é uma necessidade da articulação, ter mobilidade, ter espaço para trabalhar. Ao longo das primaveras, a gente vai perdendo mobilidade. Quem fica muitas horas na mesma posição, seja em pé, seja deitado, seja sentado, vai perdendo as duas capacidades que eu já citei. A resistência e ou força muscular, que tem a ver com a estrutura e funcionalidade do tecido muscular, com a musculatura dos nossos músculos, do corpo todo, e também vai reduzindo e restringindo a nossa mobilidade, a nossa liberdade da articulação. Ou seja, parte das nossas dores, principalmente de características periféricas, somáticas, estruturais, dores em estruturas do nosso corpo,
pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro, cotovelo, punho, mão, sei lá o quê, boa parte delas é por falta de movimento. Ai, mas eu tenho que ir para uma academia, eu preciso fazer musculação. Olha só, precisar, dependendo do nível de problema que você tiver, sim. Mas, para quem não tem nada, o movimento simples, sendo feito em casa, com os devidos cuidados posturais, já está de excelente tamanho à medida que eu não tenho nada. Então é fundamental a gente compreender que o movimento proporciona estrutura e funcionalidade de saúde, tá bom? O próprio movimento, a gente fala contração muscular, a hora que o músculo faz o movimento, que ele realiza o movimento, a contração muscular, libera substâncias anti-inflamatórias. Aí que está o pulo do gato. Estas substâncias anti-inflamatórias é como se você tivesse tomado um anti-inflamatório. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, eu estou com uma dor no pé e eu começo a treinar a parte de cima do corpo, que está belezinha, que não tenho dor nenhuma, a contração muscular da parte de cima do corpo libera substâncias anti-inflamatórias que caem na corrente sanguínea, que por vezes vai permear o corpo inteiro. Então, boa parte de um processo anti-inflamatório vai acontecer à medida que você realiza a contração muscular em qualquer parte do corpo. Então, vamos imaginar que a dor que você esteja sentindo em alguma das regiões, você não consiga nem mexer, e até tem a orientação do médico ou de outro profissional, falar, cara, não mexe ali, tem que ficar uma semana quietinho, sem fazer nada. Por vezes, aquela região inativa, se ela receber substâncias anti-inflamatórias que o próprio corpo produz, por vezes ela pode melhorar. Então é importante entender que a contração muscular parece ser algo mágico, não é? Quem fez a gente com uma competência de produzir tudo o que a gente precisa. Inclusive, os níveis de contração muscular que você realiza também vai proporcionar a liberação de substâncias analgésicas, que também eliminam ou diminuem dor. Sabe quando você começa a fazer os exercícios e está com um certo desconforto e depois de alguns minutos parece que some a dor? É exatamente isso. São dois mecanismos que realmente vão neutralizar a dor. Quem fez o nosso organismo, entendendo que no momento que a gente está se movimentando com maior intensidade, ali você está numa situação de sobrevivência. O sistema ele é muito ágil em compreender que movimentos com maior exigência é situação de sobrevivência. Então eu não posso permitir que esse indivíduo em movimentos de sobrevivência, seja luta ou fuga, aí volta para os aspectos psíquicos de novo, tá bom? Seja luta ou fuga, que esse cara sinta dor. Então você vai perceber que quando você se movimenta, as dores diminuem. Fundamental, tá bom? Então, movimento, faça movimento, tá bom? Se mexa. Estou com uma dorzinha suave, faça o movimento com a região, com o cuidado da dor não aumentar, nem intensificar, procure ângulos que a dor não apareça ou que seja tolerável e perceba que ao longo dos dias as coisas vão aliviando a dor. A Jacira colocou aí um alívio bom, né, quando as dores diminuem. É fundamental que a gente compreenda que o movimento tem esse poder, mas as pessoas não estão sabendo usar o treinamento físico, não. Fica se falando métodos de treinamento para emagrecer, métodos de treinamento para ganhar massa muscular. Cara, treinamento físico ou exercício físico tem um poder que vai muito, mas muito além, única e exclusivamente da estética, tá bom? Então, para alívio de dores, o movimento é fundamental. Segunda dica. Primeira dica, mover-se. Sem medo, mas com cuidado, tá bom? Com orientação profissional, é óbvio que você vai estar mais seguro. Mas, na dúvida, o bom senso. No movimento que você sentir desconforto, para antes, restringe. Se eu fizer até aqui, tá beleza. Se eu passar um pouquinho, dói, então não vai. Se eu esticar demais, dói, então vou esticar menos. O bom senso, seu corpo te dá o sinal, não tem como o profissional saber o que está acontecendo. O bom senso seu na realização do movimento, de fato, é algo fundamental para que você consiga ter êxito para eliminar ou diminuir as dores, tá bom? Fundamental, mas não deixa de se mexer,
beleza? Segunda dica, relacionada à alimentação. Então, uma dica da alimentação. Existem combinações de substâncias que agem de forma anti-inflamatória. Não, Vlad, não é possível. Não, é possível sim. Então, não sou eu que estou falando, está mais do que comprovado. Algumas substâncias, por exemplo, as que vêm do gengibre, da cúrcuma, do abacaxi, enfim, tem uma lista enorme de tipos de alimentos que são anti-inflamatórios. No momento em que eu faço uma alimentação que priorize alimentos anti-inflamatórios, as inflamações locais vão diminuir. E o que é uma inflamação local? Deixa eu ler aqui a Sofia. Tenho artrose na região do sacro. Os médicos de esportes disseram que a boa notícia é que eu não posso parar de treinar. É isso mesmo, Sofia. Você vai ter que aprender a lidar com a artrose, porque já é uma degeneração estrutural, já é um processo, infelizmente, não dá para recuar com ele não vai regredir. Aprender a lidar com a dor, movimentos que não gerem grande problema, senão vai evoluir o problema, mas eu preciso me manter ativa. É isso mesmo, Sofia. Obrigado pela participação. Vamos voltar para cá. Uma inflamação, eu vou dar sempre exemplos de ordem mais periféricas, porque são as mais comuns, tá bom? De novo, se for uma dor visceral, uma dor de órgão interno, vai para o hospital, meu irmão, vai falar com o médico. Aí não é o Vlad que vai te ajudar. Não é suquinho de descarola com gengibre. Cara, bom senso, né? Tem tipos de dores que não dá para achar que você vai resolver com um movimentozinho, não. Tem que ir lá resolver. Mas dores periféricas, a exemplo como eu estou dando, a inflamação significa que a região, por vezes, fica edemasiada. Ela vai receber mais água, mais líquido na região, com mais substâncias anti-inflamatórias. Então, as articulações que estão inflamadas, estão edemasiadas, elas ficam mais inchadas as estruturas. Esse inchaço restringe a estrutura articular e, por vezes, parte das estruturas começam a se atritar. E aí alguma coisa que era desse tamanho, no momento que a articulação está com restrição e atrito, começa a se tornar um problema maior. Então você diminuir o processo inflamatório com diversas as estratégias é muito bem-vindo. Tanto que o médico tem como conduta, numa primeira situação de avaliação de um trauma, é entrar com anti-inflamatório e analgésicos para diminuir o inchaço, para diminuir edema, para diminuir esse comprometimento de espaço de estrutura, para então ele poder fazer uma investigação mais detalhada e não piorar o trauma. Então, por vezes, vai ser essa sugestão. Então, uma das estratégias de você poder ter tipos de alimentos ao longo do seu dia que são anti-inflamatórios de forma geral é fundamental. Deixa eu dar um gole aqui. Então, fundamental que você compreenda que existem alimentos que reequilibram as nossas condições fisiológicas, diminuindo os processos inflamatórios, que por vezes vai impactar em diversas estruturas. Olha que interessante, alguns indivíduos obesos carregam lesões no joelho, beleza? E aí uma pergunta que um artigo científico fez foi assim, olha, por que os obesos têm trauma no joelho? É porque eles estão obesos ou é porque eles sofrem com a obesidade e por consequência eles sofrem com uma inflamação sistêmica? Né? Ele tem uma inflamação que a gente chama subclínica, uma inflamação crônica de baixo grau. Então, essa inflamação sistêmica, por vezes, vai se acomodar em vários lugares do corpo. E no obeso, se instala na articulação do joelho, que é uma articulação sensível. Então, essa sensibilidade se amplia o problema à medida que a inflamação sistêmica se instala, o joelho da pessoa obesa incha, e aí, por consequência, vem o estresse mecânico naquela articulação que já está com menor espaço. Então, a lesão de joelho de obeso, a lesão de quadril, lesão de tornozelo, por vezes ela não acontece
com um trauma mecânico imediato, porque é por causa do sobrepeso. Ele pode acontecer por causa a gente chama de inflamação sistêmica, inflamação subclínica. Ele se alimenta mal, o sobrepeso é um problema, estresse, dorme mal, tem um monte de gatilhos que mantém que recuperou meu joelho da condromalácia patelar, que não podia mais praticar esporte e chute, hoje sou karateca iniciante de contato total. Sofia, obrigado pela lembrança, eu lembro do trabalho que nós fizemos junto. Passa a receita do chá para a turma. Ô Rodrigo, receita do chá hoje é chá de abacaxi com gengibre, tá bom? Hoje, chá de abacaxi com gengibre. Mas tem diversas receitas de chá aí, viu, pessoal, que ajuda muito no processo anti-inflamatório. Agora vamos lá, na alimentação, eu vou falar um alimento que é extremamente inflamatório. Porque não adianta você ficar tomando substâncias anti-inflamatórias, mas manter os hábitos inflamatórios. Então, um alimento altamente inflamatório são os refinados. Olha que legal. Açúcar, farinha branca, isso é uma desgraça. Altamente inflamatórios, desequilibra o intestino, desequilibra toda a parte sistêmica, desequilibra o sistema nervoso. Açúcar, farinha branca. Rapaz, nós estamos na mão. Tudo que a gente vai comer hoje, infelizmente, desses processados e ultraprocessados passam por esses componentes, desses refinados. Então a gente vive inflamado. E aí como é que você vai diminuir uma dor? Como é que você elimina uma dor se você continua comendo alimentos que te mantêm inflamado? Né? O Rodrigo colocou aí, quer apagar o fogo com gasolina. Exatamente isso. Açúcar, pessoal, elimina da vida de vocês. Elimina. Ai, mas não sei o que lá, eu não consigo. Então o problema agora é seu, não é meu. Tô te dizendo, elimina o açúcar, cara. Elimina, sua vida vai ser muito melhor. Leite, galera. Eita, Lelê, leite, esses leites de caixinha. Tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? O glúten, por mais que você não seja celíaco, a farinha de trigo, nunca vão falar pra gente que ela tem diversos agentes aí que são realmente inflamatórios. Não só o glúten, tem outros componentes. Então tem que tomar cuidado, a gente está vivendo inflamado. E aí você tem uma dor periférica que é potencializada pela alimentação ruim. Você tem uma dor periférica que é potencializada pela falta de movimento. Então você tem uma dor periférica que por vezes você conseguiria curar ela tranquilamente, basta você melhorar seus hábitos alimentares de movimento. Eu diria que esses dois são fundamentais, tá bom? Mais algumas dicas aqui. Quando a gente fala de dor, a gente ter o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos a respeito disso, define as nossas ações. Então, se você ficar focado no problema da dor, e não começar a pensar, estudar, buscar estratégia de como resolver o problema, rapaz, você vai morrer com a dor. Então, eu quero resolver o problema. Então, queira ver a origem da sua dor. Queira ver o motivo da sua dor. Então, essa leitura de ordem racional, cognitiva, cara, queira ver o motivo da sua dor, seja ela qual for. É fundamental que você consiga compreender a fonte da dor. A Fátima colocou aí, estou tentando tudo isso, pois além da fibromialgia, tinha artrose. Fátima, eu lembro de você, a gente cuidava de você lá na Humanas, não estou mais lá com a equipe da Humanas. Realmente precisa ter bastante cuidado nesse processo da fibromialgia e da artrose, tá bom? Fibromialgia precisa de cuidados que vão além dos movimentos. Então é fundamental que você tome cuidado na realização dos movimentos, não fazer muitas repetições, não chegar a ficar cansada na hora do treino, de um cansaço extenuante, tem que ter um nível ali, né? E ter a sensibilidade da dor dia a dia. Não existe uma regra geral, existe uma conduta geral. Ter esses devidos cuidados. E para a artrose é exatamente como a Sofia Helena falou. A artrose a gente tem que, infelizmente, se habituar que ela está ali. Se eu deixar de fazer, ela vai piorar, mas eu preciso fazer movimentos. Mas olha só, atenção à alimentação, hein, Fatinha? Eu lembro de você que a gente falava sobre isso. Cuidado com a sua alimentação. Volta a falar dos pensamentos. Organize uma rotina no seu dia que você consiga equilibrar os pensamentos num lugar de solução de problemas. Não deixe o seu pensamento só repetindo o problema que você tem. Isso não me interessa. O que me interessa é que você consiga ir para um lugar que o seu pensamento encontre as soluções do problema. Encontrou a solução do problema?
Qual é a próxima etapa? Executar a solução do problema. Por vezes, Lisane, boa noite, seja bem-vinda. Por vezes, a gente tem um problema, tem uma dor e fica protelando resolver. Mas, rapaz, isso tira a qualidade de vida. Isso compromete outras coisas. Dores maltratadas aumenta nível de ansiedade, aumenta nível de depressão, compromete o seu sono, você vai dormir mal. Se dormir mal, você vai acordar com mais dor, mais reativa, mais depressiva, com apetite alterado, vai querer comer mais açúcar. Consegue entender que você entra num ciclo onde você piora a dor a cada dia. A cada dia. Então é fundamental que você tenha a sua cabeça no lugar, que você consiga orquestrar seus pensamentos a respeito do que você está passando e quem vai me ajudar a resolver. Se não é você imediatamente, quem é o profissional que vai me ajudar? Mas lembre, o profissional vai te mostrar o caminho. Quem vai seguir o caminho da solução da dor é você. Eu não vou trilhar o caminho por você. Eu vou repetir a frase, o profissional da área da saúde não vai trilhar o caminho por você, mas o profissional da saúde vai te colocar no caminho a ser seguido. Se você vai seguir ou não, eu já não sei o que fazer, tá bom? Então é fundamental que no ambiente mental, nos seus pensamentos, você queira ver o problema é entender o que está, da onde veio, e se eu não cuidar agora, para onde vai? Queira ver o problema, enxergue, veja o que está acontecendo e tome as devidas providências. Isso significa gerenciamento de estresse, gerenciamento mental. Não sucumba, né? Não caia você na sua armadilha de se acostumar, como a Lisane disse aí. A gente se acostuma com as dores. Não, sai fora. Se acostumar o quê, cara? Obrigado, Lisane. Lisane é uma excelente fisioterapeuta, amiga nossa, uma profissional excepcional aí do RPG, do Pilates, da fisioterapia, enfim, quiroprata, tem diversas experiências e competências. E é exatamente o que ela está falando. Por vezes as pessoas se acostumam com a dor. Elas normalizam aquilo que é anormal. Cara, não faça isso, tá? Não deixe a sua mente permitir isso. Aí você assiste propaganda na televisão e aí mostra lá, caso você tenha dores para resolver o seu problema, tome aqui os Resosflex, os Osorflex, os não sei o que lá Flex, Cara, a indústria farmacêutica deita e rola em 80%, quase 85% da população que sente dor, e eles dão um remedinho para terceirizar a solução. De novo, galera, não terceiriza a solução. A dor não se resolve com remédio. O remédio é para situações emergenciais, para situações de realmente descontrole. Meu Deus, está num nível de dor muito alto. Eu preciso controlar essa dor. Eu preciso diminuir essa inflamação. Por vezes vai ter que entrar com remédio. Mas até chegar ali, se você deixou chegar nesse nível, cara, olha para dentro de você. Por que você está adiando isso? Por que você está protelando resolver o problema? Assume a rédea da vida e resolve, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá, de novo. A indústria do alimento dá veneno para a gente ficar inflamado. E a indústria farmacêutica tira a dor da inflamação. A pergunta é, quem vai te curar de verdade? De novo, a indústria do alimento te dá um monte de comida inflamatória. A indústria farmacêutica te dá um monte de remédio para tirar a dor. Quando que você vai estar com o seu problema resolvido? Nunca, cara. Nunca. Assumir as rédeas é ter o controle dos movimentos, eu tenho que me exercitar. Não tem escolha, galera. A escolha de você não fazer o exercício é a escolha sua de estar caminhando mais rápido em direção ao seu óbito. Desculpa falar o português bem claro, mas essa é a realidade. Escolher não se mexer é escolher ir mais rápido em direção ao buraco. Desculpa, mas é a verdade. Escolher uma alimentação ruim é caminhar mais rápido para diversos problemas de saúde, incluindo as dores. Tá bom? Não ter um pensamento voltado para a saúde. O seu pensamento tem que estar na saúde. Quais são os hábitos de saúde que me mantêm bem? Porque a gente fica aprisionado com a dor e com a doença. Aprisionado com a dor e com a doença, eu fico olhando só para o médico e para o remédio. Cara, o que está antes da dor e da doença são seus hábitos. Precisa saber quem são os responsáveis de fato
pelas dores que você sente. É você, cara. Assume a rédea. Então, a cabeça está no controle, desde que você realmente permita que as coisas sejam feitas. O quarto pilar do Mapas, que é o pilar da alegria, vai dizer realmente: você se ama, cara, de verdade? Olha que pergunta, responde aí, se tem coragem aí. Você se ama de verdade? Coloca um coraçãozinho para mim aí. Coloca aí um coraçãozinho, quem se ama de verdade? Quem tem coragem de colocar o coração. Quem se ama de verdade, se cuida de verdade. Se subir um coraçãozinho aí, vou dizer que o cara é corajoso, hein? Vamos ver se vai subir um coraçãozinho. Ah, Jacira, com Mapas é muitos corações. Jacira foi uma das nossas mentoradas do Mapas e foi um dos cases de maior sucesso do Mapas. Obrigado, Jacira, por estar com a gente. A história dela é incrível, porque um dia ela falou: Vlad, eu estava normalizando, essa frase de normalizar é incrível. Eu estava normalizando a dor por causa de todas as minhas primaveras. Ela falava assim: cara, eu achava que era normal as primaveras avançar e as dores aparecerem. Eu falei: não, cara. E aí justamente foi isso que ela disse: cara, por vezes a gente no método Mapas, as dores foram embora. Eu falei: cara, eu estava normalizando aquilo que não é normal. Obrigado, Jacira. Você pode dar 10 mil corações, se estiver fazendo tudo direitinho, tá bom? Obrigado, Jacira. Então, no pilar da alegria, a quarta dica pra gente é: cara, você se ama de verdade? Fala, Flavinho Negro, tudo bem, meu irmão? Grande abraço. Se você se ama de verdade, você se cuida de verdade, você realmente a cada respiração está atento com o que sua cabeça está pensando e por consequência vai executar? Não é? Executar é o hábito, é a ação final, é a atitude. Você está realmente consciente, aquilo que você vai fazer ou aquilo que você vai deixar de fazer é bom para você ou é ruim para você? Aí toma uma decisão, cara. Beleza? Toma a decisão. A gente tem mais de 50 mil pensamentos ao longo do dia, então é importante que você consiga orquestrar esse cuidado com a sua mente, tá bom? E o sono, pessoal? O sono interfere na dor? Dormir bem, dormir na posição correta, dormir todas as horas, interfere na dor? Inclusive é o último artigo científico que eu li aqui falando sobre isso, não é? Uma noite mal dormida aumenta em 30% a 40% os nossos níveis de dor. Fizeram uma pesquisa muito interessante. Falaram: cara, depois, a galera que tem dor, deixa o cara dormir, o que é habitual dele, e essa galera aqui não deixa dormir. Essa galera vai dormir só 4 horas, essa galera não vai dormir nada. Vamos ver o que acontece com a dor. Ixi Maria, a restrição do sono aumenta em 30% até 40% os níveis de dor. Olha que loucura. Dormir mal é um péssimo negócio para você melhorar as suas condições de dor. Então, como é que eu organizo o meu sono para que eu diminua as minhas dores? Que horas que eu devo dormir, sabendo que horas que eu vou acordar? Qual é a posição mais adequada para eu dormir e não causar mais dores no meu corpo? Ai, assim dói, assim não dói. Cara, fala com um profissional que tem essa habilidade, com essa postura do dormir. No Mapas a gente fala sobre isso também, no método Mapas. Mas é importante que você, na consulta de um profissional que você vá falar sobre isso, que você discuta todos esses pontos que nós colocamos aqui hoje, porque no final das contas, a gente entender de dor precisa que a gente consiga ter essa visão sistêmica. Por vezes a gente não vai conseguir ter a solução de tudo, é óbvio, mas é fundamental que você consiga compreender origem da dor, a natureza da dor, o motivo da dor, a intensidade da dor, o local que dói. O local que dói reflete realmente o problema local, ou o local que dói só é reflexo de um outro problema, de uma outra circunstância, uma dor de ordem mais neuropática, uma dor mais de ordem que a gente vai falar assim, tá? De forma bem popular, uma dor mais mental. Então tem que ter bastante cuidado para compreender realmente como é que as dores se manifestam, e eu espero que essas 5 dicas se movimente com devido cuidado. Procure alimentos que são anti-inflamatórios e evite os alimentos inflamatórios, beleza? Gerencie bem seus pensamentos para solução de problemas, não para ficar normalizando problemas. Não normaliza problemas, não normalize dor. Você tem que realmente resolver, encontrar a saída para o problema que você está vivendo de dor e resolver, tá bom? Quarta dica: você se ama de verdade, vai para ação, cara. Você se ama de verdade, tem que ter autocuidado.
Tem que saber por onde começar e tem que realmente realizar. E a quinta dica para aliviar dores: durma bem. Seja inteligente com seu sono, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma noite. Grande beijo para você, um forte abraço. Quem ainda tiver dúvida da live sobre dor, deixa nos comentários lá da live e eu vou fazer um pedido aqui para vocês, fazer uma provocação. A gente está desenvolvendo um parênteses aqui no nosso sistema, a gente está testando um sistema e vocês que estão aqui ao vivo, coloca aí nos comentários a palavra questionário. Coloca aí nos comentários, não aqui da live, tá bom? Não da live. Lá no nosso direct, coloca a palavra questionário para a gente fazer um teste de um sistema que a gente elaborou. E aí vocês provavelmente vão receber de forma automática um questionário sobre sinais e sintomas de dor e de inflamação. Tem tudo a ver com o assunto de hoje. Então coloca lá para a gente fazer um teste. E se não chegar, coloca lá também a reclamação, tá bom? A palavra, como o Rodrigo escreveu, ó, questionário. Coloca lá no nosso direct. E aí vocês vão receber um questionário gratuito, vocês não vão pagar nada para responder esse questionário. E ali vai ter um índice, um número dizendo como é que está seu nível de dor, seu nível de sinais e sintomas inflamatórios. Tá bom? Isso já dá uma noção de como é que seu corpo está respondendo. De novo, responder esse questionário é querer ver o problema para então querer resolver o problema. Mais uma vez, grande beijo, forte abraço. Nos vemos na próxima quarta-feira. Se gostaram do conteúdo, manda essa live para quem você ama. Se não gostou, deixa ela guardada aí, que não afeta ninguém, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.